Então vamos lá, gente. Retomando aqui, tá? Retomando aqui a nossa live. Para quem está entrando agora, seja bem-vindo. Essa é a terceira aula da Maratona Semeando Riqueza. Hoje a gente vai falar sobre bloqueios emocionais, distúrbios financeiros, coisas que estão impedindo você de avançar na tua vida financeira, na tua vida profissional, mesmo você sabendo o que você quer fazer da vida, mesmo você querendo fazer uma planilha, querendo separar dinheiro para investir, mesmo você sabendo que não pode gastar quanto você ganha. Então, eu quero que você fique bem atento, porque nessa noite eu vou te entregar aqui uma leitura. E em primeiro lugar, você vai ter que se identificar se você está seguindo alguns desses padrões de comportamento negativo e limitantes. Então, eu estava falando aqui inicialmente que todas as nossas programações mentais, todos os nossos padrões de comportamento, em todas as áreas da vida, mas no financeiro também, eles são originados pelo que a gente viveu, as nossas experiências de vida, na primeira etapa da vida principalmente, ali até os 12, 14 anos de idade. Então tudo que você viu, ouviu e sentiu, seja algo por repetição ou por fortíssimo impacto emocional, formaram as suas programações mentais. Você era um computador virgem, sem nenhuma programação, e tudo que foi acontecendo foi moldando o que você acredita que é certo, que é errado, que é bom, que é ruim. Foi fazendo você, através dessas experiências, querer se aproximar de alguma situação ou querer se distanciar de uma situação. Quer ver um exemplo fora do financeiro? Quem sabe o teu pai fumava. E daí você repele aquilo, você tem nojo de cigarro. Ou você começou a querer seguir aquele mesmo padrão dele. E você pegou então e começou a fumar. Então você pode se afastar de uma situação, repelir uma situação, ou até mesmo você repetir um padrão que eles estão seguindo, ou você tem que entender, tá tudo certo aí, Anderson? Tudo certo. Ok? Então, não esqueça, aperta o coraçãozinho, gente, aperta o coraçãozinho para a gente chamar, para entregar para mais pessoas, a gente chamar quem estava lá no YouTube, envia o aviãozinho para algumas pessoas aí. Mas o mais importante, tá? Mais importante que a experiência que você vive é também o significado que você dá. Não importa tanto o que aconteceu com você, mas como você deu significado, qual foi o significado que você deu para aquilo que aconteceu para você. Justamente isso, o significado foi mais importante. Duas crianças podem viver as mesmas situações, inclusive a mesma situação, ver a mesma situação e darem significados completamente diferentes. Então não é, se aconteceu isso comigo, eu vou virar isso. Não é condenação, porque aquela mesma criança que está vendo aquela cena, ela teve experiências diferentes antes de chegar naquele momento. Então, é um acumulado de experiências que a cada nova experiência vai dar um significado diferente. Então, a gente tem múltiplas, bilhões e bilhões de combinações que podem ser geradas para gerar um significado na mente de uma criança. Então, eu quero que você entenda que o significado, guarda isso com você, de cada experiência, o significado que você deu para cada experiência modelou as suas programações mentais. Quando aí, o que essas programações mentais fazem na minha vida? Tudo. Todas as tuas escolhas, decisões, comportamentos são guiadas pelas tuas programações mentais. Mas eu quero que você entenda que isso não é uma condenação. Eu quero que você entenda que isso é uma constatação. E que Deus nos entregou uma dádiva chamada plasticidade neural. E isso nos permite, a qualquer momento da nossa vida, nós criarmos novas sinapses neurais na nossa mente. Ou seja, novas trilhas. Deixarmos de usar essa programação ruim, essa programação limitante, esses bloqueios emocionais, deixar em desuso e começar a seguir um caminho de prosperidade, com programações possibilitadoras, não limitantes. Então, quando você entende isso, deixa eu puxar aqui o quadro para você, que eu quero te mostrar, ver se vai ficar bem o encaixe aí, tá tranquilo? Uhum. Olha só, eu quero que você, me fala aí se tu vai entender o meu desenho, né? Sabe que eu não sou especialista em desenhos, mas vamos lá, vamos ver se você vai entender o que é isso. Me fala aí se você está entendendo. Arrisca aí, o que é para ser isso? Como é que faz agora aqui? Vocês estão entendendo o que é? Então? Ninguém respondeu ainda. Ó, vê se você entendeu o que é isso. Tá? Deixa eu fazer aqui. Marrone, como é que aparece aquele pé de trás? É uma mesa de vidro. Tá?
É uma mesa de vidro. Então, olha só. Olha aí, o que tem a ver essa mesa de vidro? Eu quero que você entenda o seguinte, tá? Que assim, tá? Assim como uma mesa igual essa, ó, eu fiz 3 pernas iguais, vamos pegar aquela que já ficou mais esquisitinha, mesmo como fosse uma mesa, uma perna diferente, que está faltando um pedaço. Como é que funciona uma mesa que é bamba? Opa, obrigado. Como é que funciona? Eu vou deixar aqui que eu consigo daí olhar os comentários. Como funciona quando uma mesa ela tá com uma perna diferente das outras? Tem as pernas da mesa e se uma está mais curta, a mesa fica assim, balançando. Então, eu quero que você entenda que eu falei isso ontem, todo excesso esconde uma falta. A mente humana, quando a gente tem algum vazio emocional, a mente humana tenta suprir esse vazio com alguma coisa. Então, toda vez que você passa por ansiedade, vergonha, medo, estresse, isso se potencializa mais ainda. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que apontou que para 80% das pessoas a maior causa de estresse que existe é o dinheiro. Então imagina só, se problemas financeiros são a principal causa de estresse, e o estresse ele desencadeia toda essa parte emocional, ou seja, ela pega as nossas decisões emocionais e potencializa. Tu não racionaliza nessas horas. Então, se todo excesso esconde uma falta, esse vazio que você tem aqui na tua alma, no teu coração, na tua mente, isso aqui vai ser suprido por alguma coisa. E aí começam os vícios, como por exemplo, vícios tanto químicos, algumas pessoas podem suprir algum vazio por bebida alcoólica, por cigarro, por drogas, por anabolizantes, por pornografia, por sexo. Ronei, isso tudo é suprido por causa do emocional? Pode ter certeza que sim. Você está tentando suprir alguma coisa na sua vida por cigarro, mas também pode ser por comportamentos. Você ter vícios comportamentais para suprir essa necessidade. Você pode ser compulsivamente viciado em compras. Você pode ser mentiroso. Você sempre está contando histórias e mentindo. Você pode ser uma pessoa que quer acumular, tanto como coisas, às vezes que nem tem utilidade, você fica acumulando. Você pode estar, quem sabe, querendo acumular dinheiro. Rony, não é positivo isso? É positivo dependendo do sentimento que você tem em relação a isso. Dependência financeira, você depende de terceiros, de outras pessoas, financeiramente falando. Você trabalha em demasia, aquele famoso workaholic, você já ouviu falar nesse termo. E enfim, até mesmo brigas nos relacionamentos. Então tudo isso eu quero que você entenda que são vazios que você tem dentro de você por causa de algum acontecimento na sua vida. As suas experiências foram criando vazios na tua mente, na tua alma, no teu coração. E você tenta suprir isso com algum comportamento ou alguma coisa externa. E se tratando do campo financeiro, esse vazio ele vai ser preenchido inconscientemente pelos teus distúrbios financeiros. Essa noite, a Anderson vai providenciar um microfone para melhorar o som. Tá ruim o som? O pessoal está reclamando? Não, mas fica melhor. Vai ficar melhor? Beleza. Então, essa noite eu quero falar com você sobre alguns distúrbios financeiros. Eu vou falando aqui e vou numerando eles. O primeiro, consumismo. Fala aí. Me diz se você... Quer que eu ponha aqui? Vamos lá. Vamos lá, a gente botar aqui para ver se melhora um pouquinho mais o som para vocês aí. Quem de vocês tem um problema de... consome exageradamente, passa da conta? Compartilha comigo, vai ficar assim, mas não tem problema. Eu quero saber, põe eu, deixa eu ver aqui. Não tem problema, Ana Paula, a gente está iniciando aqui. Tá? Eu estou falando aqui, ótimo som, maravilha. A gente está falando aqui sobre as programações mentais, que todas as experiências de vida que as pessoas viveram, principalmente até os 14 anos de idade, foram moldando o que você acredita que é uma verdade na sua vida, e isso guia as tuas escolhas, as tuas decisões. E por isso que muitas vezes você, mesmo sabendo que tem que fazer alguma coisa, sabendo qual caminho seguir, você não consegue seguir aquele caminho ou manter uma escolha, porque você tem algum distúrbio financeiro, algum bloqueio emocional
que você tenta suprir com comportamentos. Por isso que eu mostrei essa mesa com uma perna bamba. Esse vazio você tenta suprir com algumas coisas. Como, por exemplo, o consumismo. Quem de vocês aí, não precisa nem explicar o que é. Você vê, não, eu sou consumista exagerado, eu gasto o que eu não posso. Coloca aí, eu não sei me organizar, olha só, a Zenilda, a Amanda, olha só. Então, o que é uma pessoa consumista? Né? É uma pessoa que compra o que não pode. Muitas vezes essa pessoa, ela sabe que aquilo ali foi impulsivo. Ela se arrepende daquela compra na hora. Às vezes passou o cartão, às vezes vai passar o cartão, já, meu Deus, não devia estar comprando. Algumas vezes a pessoa, eu quero isso, mas aquilo ali é um impulso, é emocional. É ela sendo consumida por esse comportamento de consumismo dela. E ela vai lá e compra alguma coisa e em 2 toques ela já está enjoada daquilo. Tem muitas pessoas que gastam o dinheiro que nem tem. Ficam trabalhando no limite do cheque especial, trabalhando no limite do cartão, né, usando o crédito do cartão para fazer compras, para consumir, e as pessoas não ficam atentas àquilo. Então gastam o dinheiro que não tem, pegam empréstimo com pessoas, com instituições financeiras, pessoas que vivem sempre em dívidas. Então, pessoas que têm a necessidade de, por exemplo, deixa eu te falar isso, que isso é muito comum e eu sofri desse mal. Pessoas que, e eu sempre vou estar aqui, como eu sempre falo, abrindo, né, a minha armadura para me mostrar vulnerável. Então, eu quero que você entenda, eu durante muito tempo, eu não sabia o meu valor. E eu tinha que pegar então e tentar atrelar o meu valor. Eu não sabia o valor que eu tinha como ser humano. E eu tentava atrelar o meu valor a coisas. Como assim, Ronei? Eu tentava, por exemplo, atrelar o meu valor a um carro, a um status. Eu tentava atrelar o meu valor a uma roupa, por exemplo. Então, eu percebo que isso é muito, muito presente na nossa sociedade. Até mesmo porque o consumismo, ele é muito estimulado a todo tempo. Você, a cada clicar numa rede social, numa passeada num site, você está ali sendo instigado a consumir. Então, além disso, isso só retroalimenta o teu distúrbio financeiro de consumismo. Então, você está exposto a isso. E daí você ainda hoje vive nas redes sociais onde você fica se comparando a todo tempo com outras pessoas. E você olha, nossa, essa pessoa é admirada, é respeitada, ela é querida. Ou seja, você queria ser assim, mas como você tem um complexo de inferioridade, você não consegue perceber o teu próprio valor, a tua autoestima é baixa, você pega e tem que suprir comprando coisas. Daí você compra um relógio, compra uma bolsa, compra um sapato, troca de carro toda hora e você tem que não só comprar, mas você tem que mostrar para as outras pessoas que você tem aquilo. Porque na verdade, para essa pessoa, ela gasta o dinheiro que não pode para tentar impressionar pessoas que pouco importam e acaba ferrando a sua própria vida financeira. E essas pessoas, muitas vezes, ela não tem o recurso e ela acaba optando, por exemplo, em uma roupa falsificada. Quer ver só? Uma pessoa, e eu fiz isso durante muito tempo, uma pessoa, por que ela compra uma roupa falsificada? Ela não está comprando aquilo pela qualidade, senão ela compraria a original. Mas, Ronei, eu não tenho como comprar a original. Então, por que tu não compra uma outra marca? Porque não faz sentido. Ronei, porque eu quero ter aquela marca. Então, tu não quer a qualidade daquele produto. Tu quer só a estampa, a marca que está escrito ali. Uma Nike, uma Louis Vuitton, ou enfim, né? Podia falar inúmeras marcas aqui. Então, tu quer aquela marca, tu não quer aquela qualidade. Daí você vai lá e compra um produto falsificado. Por quê? Porque tu quer o valor que aquela marca vai trazer para você. Você vai se sentir alguém mais importante, alguém mais valorizado se você tiver aquela roupa, aquele carro, aquele relógio, aquele celular tão famoso. Então, você atrela o teu valor a coisas. E essas pessoas, elas não entendem que o valor das coisas está em quem elas são, não no que elas têm. As pessoas invertem, a sociedade ainda força você a inverter esse princípio. A pessoa se sente um merda. Você se sente alguém sem valor nenhum. E aí você tenta atrelar o teu valor, em vez de perceber o quanto você é valoroso, as tuas características mais fortes, em vez de você olhar para isso, você tenta atrelar o teu valor a um carro. Só que isso é uma busca constante. Por mais que você tenha, você sempre está querendo mais. Algumas pessoas atrelam esse complexo de inferioridade para tentar suprir essa autoafirmação, elas tentam suprir isso com status na sociedade.
Às vezes um status dentro de uma empresa, às vezes um status de uma conquista, um status de número de seguidores, enfim. As pessoas tentam atrelar isso, né, esse resultado delas, na vida delas, a um status. Só que o grande problema é, quando por algum motivo essa pessoa não consegue mais suprir os resultados dela, não consegue mais suprir os resultados financeiros dela para pagar aquele estilo de vida, ou quando ela perde um status social, aquela pessoa se sente um merda, entra em depressão, porque o valor dela não estava em quem ela é, estava no que ela tinha. Então tem muitas pessoas que acabam consumindo dinheiro em excesso, muitas vezes dinheiro que não pode, para tentar criar um valor nelas mesmas. Está fazendo sentido isso para alguém? Coloca aí eu. Coloca sim, perdão. Coloca sim. Olha só, a Paula Schwartz nunca se importou com isso. Maravilha. Então, eu quero que você pegue... Deixa eu botar aqui. Eu quero que você pegue e coloque aí. Coloca sim, se está fazendo sentido para você. Só se está fazendo sentido. Sim, sim, maravilha. Então, eu quero que você entenda. Ronei, e de onde vem essa origem? Tá? Já te dei um exemplo. Mas olha só. Eu tive um aluno em um treinamento meu que ele sempre se livrava de todo o dinheiro. Ele não era até uma pessoa endividada, mas ele gastava tudo que ele ganhava. E esse menino, vou chamar aqui de João só para exemplificar, o João, ele em um exercício, uma dinâmica que a gente fez dentro desse treinamento, ele pegou e acessou o que estava ancorando aquele comportamento dele. Ele, quando pequeno, ele começou a ganhar um cofrinho e ele começou a guardar dinheiro ali, quando ele ganhava alguma mesada, fazia alguma tarefa, ou alguma coisa que acontecia, ele guardava o dinheiro naquele cofre. E certo dia ele voltou da escola e ele chegou lá e encontrou aquele cofre aberto. E ele veio correndo desesperado para a cozinha para falar para o pai dele. E o João chegou, pai, roubaram minhas moedas, roubaram meu dinheiro, meu cofre foi assaltado. E o pai dele falou assim, não foi assaltado, fui eu que peguei, esse dinheiro era meu, eu estava precisando. E aí, imagina só, lembra que eu falei no início da transmissão, ainda lá no YouTube, depois a gente veio para o Instagram, eu falei lá no YouTube ainda que não importa tanto o que lhe acontece, mas mais importante do que acontece é o significado que você dá para as coisas que te acontecem. E qual o significado que o João deu? Que não adianta nada ele guardar dinheiro. Porque em algum momento as pessoas vão tirar dele. Então, Ronei, mas não faz muito sentido, não faz sentido para você que não teve as experiências do João. Mas essa foi a programação que ele criou, porque ele tinha um vazio ali, ele não tinha informação sobre aquilo. E a primeira vez que ele se decepcionou com alguém da confiança dele, e ele viu o dinheiro dele tão suado, entre aspas, né, para aquela criança, que ele conseguiu acumular ao longo do tempo, sumir, porque uma pessoa que ele confiava tomou o dinheiro dele, criou uma programação de que de nada adianta eu guardar dinheiro. Em algum momento alguém vai me tirar. Então ele carregou isso inconscientemente por uma vida. E ele se livrava de maneira inconsciente do dinheiro dele. Quem sabe você não viveu uma experiência como o João, mas você ouviu pessoas falando assim, caixão não tem gaveta. Quem de vocês? Eu acho que trancou? Não? Quem de vocês... Aperta o coraçãozinho aí, aqui o outro celular trancou, tá, gente? Quem de vocês ouviu, por exemplo, frases como caixão não tem gaveta, só se vive uma vez, coloca eu. Se você já ouviu essa afirmação ou algo similar a isso lá na tua infância. Caixão não tem gaveta, então a gente tem que gastar tudo porque ninguém leva nada, né, para dentro do caixão. Caixão só vai a tu e a roupa do corpo, então não adianta nada querer levar dinheiro. Então vamos gastar tudo. Só se vive uma vez, vamos curtir, o amanhã pouco importa. Então coloca aí eu, olha só, muita gente ouviu isso. E isso, quem sabe não foi um evento de forte impacto emocional, como o exemplo que eu dei do João antes. Mas, isso sendo ouvido repetidas vezes, lembra? Água mole em pedra dura, tanto bate até que forma uma programação mental. É assim. Então você tem que entender que você foi ouvindo essas situações e isso moldou uma crença, uma programação em você. Quem sabe você via os teus pais, porque o exemplo deles fez muita diferença para você. Você viu os teus pais gastando dinheiro compulsivamente. Eles sempre estavam com problemas financeiros, gastavam tudo que ganhavam, mas de repente o significado que você deu que aquilo era positivo, ou que aquilo era um modelo correto a se seguir.
Quem sabe você via eles gastando, sempre com problemas, mas eles eram felizes quando gastavam e você quis repetir aquele padrão. Quem sabe eu estou te trazendo aqui vários insights para você aflorar. Eu estou falando só de consumismo por enquanto. Eu vou te trazer vários distúrbios financeiros para você se identificar e no final a gente vai falar de como você moldar isso e conseguir reprogramar. Então, quem sabe você viveu escassez, passou por dificuldade, passou fome, morava num bairro muito pobre, enfim, você passou por uma infância escassa. E agora, quando adulto, quando você conseguiu ter dinheiro, muito ou pouco, mas você teve acesso ao seu próprio dinheiro, sabe o que você quer? Você não quer jamais viver aquilo, você repeliu aquela situação e você quer comprar a sua felicidade. Então, você fica se presenteando a todo tempo, porque você não quer mais memórias daquilo que você viveu. Então, compulsivamente, você quer se afastar daquelas experiências comprando felicidades, com um restaurante, com roupas. E eu não estou falando que você não deve viver isso, bem pelo contrário. Mas no final dessa live eu vou te falar alguns direcionamentos do que você deve viver, mas desde que seja dentro da tua realidade. Ou até mesmo você foi desvalorizado. Ah, tu não presta, tu é burro, tu é idiota, nós somos pobres, te comparava com um irmão e tu te sentia menor que teu irmão, teu irmão sabe fazer tudo e tu nada, então foi criando aquele complexo de inferioridade. Então, várias coisas podem ter acontecido para formatar, para moldar as tuas crenças. E isso foi criando um distúrbio de consumismo, um bloqueio emocional que faz você... Lembra do vazio que você tem? Aquela perna bamba da mesa? Você tenta suprir aquela perna para equilibrar a tua vida com o quê? Com o consumo excessivo. Então você tem que primeiro encarar isso e perceber se realmente algumas dessas exemplos que eu dei, podem ter inúmeros a mais, mas eles fazem sentido para você e pode estar se encaixando na tua vida e se tu tem esse comportamento. Depois... Deixa eu te trazer aqui, só queria uma situação financeira estável, alguém botou ali. E sinceramente, por que você quer só isso? Quem sabe você ouviu de alguém falando assim para você. Tendo para pagar as contas, tendo para viver, tá bom. E você programou isso que pelo menos se der para chegar ali, tá bom. Então você veio para esse mundo para viver em abundância e prosperidade. Abundância natural. Escassez é bloqueio. Você está ali, um rio, ele flui. Quando põe uma represa, ele fica bloqueado e ali a água parada apodrece. Então você tem que entender que o rio da vida tem que fluir e ele vai fluir para o lado da abundância. Isso é natureza, isso é natural na tua vida. Quando existe um bloqueio emocional, vai repreender e você vai viver na escassez, na limitação. O rio da vida, o rio financeiro não vai fluir na tua vida. Então... Outro comportamento, perdi a caneta, está aqui. Segundo comportamento que eu quero compartilhar com você. Dependência. Dependência. E traição. Como assim, Rony? Dependência e traição. Dependência e traição financeira. Dependência e traição financeira. O que é isso, Rony? Você ou você conhece alguém que depende do marido financeiramente? Que depende da esposa financeiramente? Que depende dos filhos financeiramente? Que depende dos pais financeiramente, não sai da casa dos pais? Ou que fica ali sempre dependendo dos filhos? Uma pessoa que é dependente do marido, toda hora o marido, se o marido não supre a necessidade... Ronei, mas a gente combinou, eu vou já chegar nesse ponto. Mas a minha esposa me sustenta. Então, você tem um comportamento de depender financeiramente de outras pessoas. E por que isso? Tá? Muitas pessoas, eu não me importo com dinheiro, isso não faz importância para mim, tendo para pagar as contas tá bom. Tem pessoas que se desconectam com o dinheiro para diminuir sua ansiedade. Por exemplo, via os pais brigando por conta de dinheiro. Aquela quebração de pau em casa, porque isso eu já falei ontem, né? A segunda maior causa de divórcios no nosso país é por conta de problemas financeiros. Então, é muito provável que você tenha visto, alguém de vocês aqui tenha visto seus pais brigando dentro de casa por causa de dinheiro, discutindo, batendo boca, quem sabe até se divorciado por causa disso. E aí, isso te causava um incômodo, uma ansiedade. Imagina tuas duas referências, teus dois heróis, brigando por causa de uma coisa chamada dinheiro. Então você prefere evitar esse assunto.
Você não quer falar sobre dinheiro. Você quer distância disso. E você acaba deixando tudo isso responsabilidade de alguém. Você deixa na mão de outra pessoa. E aí, você vai falar assim, não, mas é que um exemplo, eu gosto que ele cuide de mim, que ele cuide do dinheiro para nós. E deixa eu te falar, muitas pessoas que têm esse comportamento de dependência financeira ficam contando esse tipo de história. Eu falei ontem, reino dividido não prospera. O casal tem que ter intimidade com o dinheiro. O dinheiro sim é do casal. Mas entenda, eu tive uma aluna no Supera que ela era dependente financeiramente. E ela contava essa história sempre de que não, tá tudo bem, meu marido supre as necessidades, a gente combinou de eu ficar em casa, ela não sabia o que acontecia, quanto dinheiro tinha, quais eram os bens, quais eram os investimentos, não sabia de nada do casal. E um dia, simplesmente, ela descobriu que ele tinha um amante, que ele tinha uma amante, eles decidiram separar, e quando foram separar, beleza, é meio a meio. Só que ele não tinha nada no nome dele. E ele ganhava muito bem. E daí ela percebeu que, opa, vou dividir o que esse não tem nada. Então, ela além de ser dependente financeiramente, ela acabou se encontrando com uma pessoa que traía financeiramente. Eu não estou falando da traição de ter uma amante. Isso é outro tipo de traição. Eu estou falando da traição financeira. De pessoas que escondem quanto ganham para o seu cônjuge. Eu ganho 3 mil, mas eu falo que eu ganho 2.500 para tirar esses 500 aqui por fora para mim fazer as minhas coisas. Mente, esconde, evita falar sobre o assunto. Como é que estão as contas? Eu estou preocupado com nossas dívidas. Eu quero saber como é que estão nossos investimentos. Outra hora a gente fala. Deixa que eu cuido disso. Então, pode existir um traidor financeiro. Muitas vezes a traição financeira está casada com o dependente financeiro. Pode ser que não, mas acontece isso. Quem aqui está se identificando com essa situação, coloca aí eu. Hã? Na verdade, o casamento ele não acaba pela falta de dinheiro. Isso claro que potencializa, porque aumenta o estresse. Mas o casamento ele vai acabar por conta do desalinhamento de princípios e valores. Eu já vi muitos casais que afundam financeiramente e ali eles se unem mais ainda, porque eles têm um propósito definido. Eles têm amor, cumplicidade e principalmente alinhamento. Então é isso que tem que existir num casal. O casal tem que ter intimidade com o dinheiro. Os dois têm que saber o que está acontecendo, os dois têm que falar sobre isso, tem que ter planos e projetos juntos. E aí eles vão somar força. Não vai assim, opa, agora começou a dar problema, vamos cada um para um lado e a gente dá um jeito de separar. Por isso que eu falo, reino dividido não prospera, que foi uma das sementes de riqueza que eu entreguei na aula de ontem. Então, eu quero que você perceba esse comportamento de dependência financeira ou de traição financeira. Não está correto você evitar falar de finanças com o teu cônjuge, tá? Não está correto tu deixar, tipo assim, tua vida é conduzida e tu nem sabe o que está acontecendo, tem alguém que me mantém, eu não sei se é teu pai, se é tua mãe, se é os teus filhos, se é tua esposa, se é teu marido, alguém mantém você. E você nem sabe de onde vem o dinheiro, quanto tem de dinheiro, se tem investimento, se não tem, se tem bem, se não tem. Isso é você querendo ser dependente, inclusive negando a existência do dinheiro. Você quer se afastar dele, possivelmente porque você enfrentou algumas coisas com o dinheiro que você quer evitar. Ou, quem sabe, você foi enganado financeiramente e você não quer mais, né? De repente você viu um casal se separando e daí você viu que o seu pai falava da tua mãe, tua mãe me tirou tudo, não sei o quê, me ferrou, mulher é tudo assim, e daí você foi lá o quê? Opa! Agora eu não falo nada das minhas finanças. Você evita até tentar casar no papel, porque ali, eu corro mais risco ainda de ter que dividir tudo. Então, você vai fazendo isso e você vai traindo financeiramente. Faz sentido isso para alguém? Eu quero que você coloque aí para mim. Aqui travou. Faz? Olha só. Então, eu quero que você vá refletindo. Eu vou te trazendo aqui. Eu vou colocar aqui outra dependência. Só vai eu sei que tem até professora de inglês aqui participando, mas work, como é que escreve isso aqui? Workaholic? Eu acho que é assim, tá? Eu escrevi meio pequena. Assim? Tá, então tá bom. Deu para entender, né, gente? Então assim, workaholic. O que é isso? É uma pessoa viciada em trabalho. E isso
é um dos distúrbios financeiros mais delicados. Por quê? Porque ele é visto com bons olhos pela sociedade. Quem nunca falou assim, nossa, esse é muito trabalhador, e isso é positivo. Só que existe uma linha tênue entre uma pessoa se esforçar, pagar o preço, se dedicar e ela ser um workaholic. Um workaholic é uma pessoa que tudo na vida dele é trabalho. Logicamente que é importante eu trabalhar, eu pagar o preço. Quem sabe em alguns momentos eu vou desequilibrar outras áreas da minha vida, e eu mesmo já fiz isso, desequilibrar algumas áreas da minha vida para poder dar um passo além na minha vida profissional e financeira, só que tudo tem que ter um prazo. E tem pessoas que são uma vida assim. Elas têm a necessidade de se sentirem produtivas e se mostrarem produtivas. Então, eu quero que você entenda que esse comportamento, tá, você pode ler da seguinte maneira. Você, quem sabe, é o primeiro a chegar no seu trabalho, sempre. Você é o último a sair. Você se incomoda com as outras pessoas que não produzem como você. Você não tem hobbies, você não se diverte. Você não quer encontrar com amigos, você só quer trabalhar. Você não para nem para fazer refeição. Você está lá comendo e está continuando trabalhando no celular, no computador. Você carrega o seu trabalho por todo lugar. Você só se interessa pelo assunto trabalho. Quando você chega, ou você evita de ir em alguns lugares, ou quando você vai a algum lugar, você se mostra totalmente desinteressado e só quer saber de falar de trabalho. Isso é um workaholic. É uma pessoa que nega as outras áreas da vida. Muitas vezes é uma pessoa de... Por que uma pessoa fica assim, Ronei? E aqui é difícil de se auto-perceber, de se auto-avaliar, se você realmente está só pagando o preço ou se você se tornou uma pessoa com esse distúrbio financeiro. Por quê? Você provavelmente passou por algumas experiências, como em qualquer outro distúrbio. Só que esse aqui, muitas pessoas querem provar algo para alguém. Por exemplo, você ia lá, tirava 4 notas na escola e você ia mostrar para o seu pai. 3 nota 10 e uma nota 8. E aquela nota 8, o teu pai olhava para você assim. E essa nota 8, ele desconsiderava as notas 10 e ele falava da nota 8. Ele te repreendia por aquele detalhe. E aquilo ali foi causando uma raiva. Tipo assim, ninguém vê o que eu faço. Só os meus erros. E você ia lá e queria provar para ele. E você fica sendo movido pela raiva. A raiva canalizada da maneira correta é uma ótima emoção, um ótimo sentimento. Mas quando você canaliza isso para querer provar para alguém, vou te dizer, você vai ficar nessa busca constante e essa raiva vai te corroer. Em algum momento você vai chegar a algum ponto da tua vida que você vai perceber que não fez sentido, que aquilo só foi corroendo você por dentro. Porque é uma luta entre você e você mesmo. O outro não está nem ligando para você. Então, você pode, por exemplo, ter tido não querendo provar algo para alguém, mas quem sabe você tinha algum familiar seu, pai, mãe, irmão, avô, tio, alguém próximo da sua família. E essa pessoa era falado por todos os outros familiares e amigos, falando assim, isso é um vagabundo, isso não quer trabalhar, isso não quer nada com nada. E daí você ouvia aquilo, e a repetição de ouvir isso foi criando em você um bloqueio. Eu não posso ser como aquela pessoa, senão eu vou ser rotulado daquela forma. E você quer repelir aquilo, ou seja, você quer evitar ser aquele vagabundo, aquele preguiçoso, aquele acomodado. E do contrário, você faz o extremo disso. Você trabalha incansavelmente para mostrar para os outros que você é o oposto daquela pessoa. Então, você muitas vezes tem um casamento de merda e você quer fugir da tua realidade. Você quer evitar, às vezes, uma frustração em alguma área da vida. E daí você quer fugir para dentro do trabalho. Fala aí para mim se está fazendo sentido para você. Ali toda hora está travando. Então, eu quero que você me traga. Por exemplo, algumas pessoas, eles são centralizadores. Centralizadores são pessoas que não confiam em ninguém. Quem sabe também, como eu dei outro exemplo, você foi traído em algum momento. Então você não consegue delegar nenhuma função para uma pessoa, para um funcionário, para um sócio, e você quer fazer tudo. E isso te sobrecarrega. E também, você pode ter passado, lembra que eu falei, inúmeros significados podem ter sido gerados. Quem sabe você passou por muita dificuldade financeira na tua vida, na tua infância principalmente, e aí essa escassez que você viveu faz você hoje trabalhar incansavelmente. Mesmo que já tenha dinheiro para suprir suas necessidades, já tenha fontes mais seguras,
você ainda assim nunca para, porque você inconscientemente quer garantir que nunca falte. Tem o medo mexendo com você. Então, isso é um workaholic. Outro comportamento, outro distúrbio, vamos aqui para o quarto distúrbio, tá? Esse quarto distúrbio é a rejeição. Rejeição. Rejeição financeira. Eu falei um pouquinho sobre isso antes, mas agora eu vou trazer aqui até alguns exemplos para você. É um comportamento de pessoas que querem evitar ter o dinheiro. Falei um pouquinho que no consumismo pode acontecer isso. Mas tem pessoas que elas simplesmente podem estar falando assim, não, eu não quero ser rica, eu não quero ter dinheiro, tendo para pagar as contas tá bom, eu só não estando na merda já tá legal. Então você pega e olha, tem esse comportamento. Você não tem ambição na vida, você não tem vontade de realizar sonhos, de ter aquele grande carro, aquela casa, fazer aquela viagem, de ajudar pessoas. Simplesmente, eu tendo aqui para sobrevivência, tá legal. Isso é a rejeição ao dinheiro. Eu vou te contar aqui uma história rápida de uma menina, na verdade são duas meninas, mas eu vou te contar a história de uma delas dentro do Supera. Eu perguntei, quem quer ser rico? E daí todo mundo, e eu perguntei, quem não quer ser rico? E aí uma menina pegou e levantou a mão. E eu desci do palco, fui até ela e comecei a conversar. Lógico que eu vou resumir aqui a conversa, mas eu perguntei para ela, né, por que ela não queria ser rico, e a resposta é quase que unânime todas as vezes que eu pergunto para alguém que não quer ser rico. E ela falou o seguinte, eu não quero ser rica porque eu não tenho essa ambição, tendo aqui para mim ter o meu básico, tá legal e tal. Ela se achava gananciosa, mas na verdade a ambição e ganância são diferentes. Ambição é tu ser grato ao que tu tem, mas sempre querer algo melhor. E ganância é diferente, né? Você querer o que é o dos outros, querer de forma exagerada, independente da situação, você extrapola. Então eu quero que você entenda o seguinte, ela achava que ela era gananciosa se ela quisesse ser rica. Mas, conversando com ela, e eu sei, e você pode levar isso no seu coração, que principalmente bloqueios e distúrbios financeiros têm relação com a figura paterna, com o pai. Então, isso é uma regra? Não. Mas é muito habitual, muito costumeiro os bloqueios e traumas financeiros serem originados do pai. Então, eu perguntei para ela, quem era uma pessoa rica no teu convívio? Como é que era a situação financeira do teu pai? E ela me explicou que o pai dela, financeiramente, ele tinha tido uma ascensão, ele era uma família simples, ele teve um crescimento dentro de uma rede bancária, e ele pegou então... E ele começou a crescer muito, se tornou um superintendente dentro de um banco, teve um ótimo salário. E aí, quando ela falou isso, eu falei para ela o seguinte, eu perguntei para ela, então o teu pai era uma pessoa que cresceu financeiramente para ti, para os teus olhos de uma criança, era uma pessoa bem-sucedida, e aí você olhava para ele e pensava, eu não quero ser uma pessoa rica assim, porque pessoas ricas se afastam da família. Ele ficava o tempo todo fora, viajando, trabalhando, e você não quer ser aquela pessoa. E ela começou a chorar na minha frente, porque aquilo ali era o significado que estava armazenado lá no inconsciente dela. Ela não queria ser rica, ela rejeitava o dinheiro por conta daquela situação, daquele significado que ela deu quando o pai se afastou. O pai começou a ganhar dinheiro, ele teve que trabalhar mais. E ele ficou longe da família. E automaticamente aquela menina pensou, não, eu não quero ser rica. E olha só, aconteceu uma outra situação, não com essa mesma menina, mas também uma outra situação de uma outra menina, numa outra edição do Supera, aonde ela pegou e também não queria ser rica, também teve um trauma com o pai, que ficava muito afastado porque trabalhava demais. E aí ela fez o quê? Ela procurou alguém para ela se relacionar, um homem, um marido, que não tivesse resultado financeiro positivo. Porque ela não queria que ele tivesse resultado positivo, que ele tivesse dinheiro, que ele prosperasse. Ronê, ela falava isso? Lógico que ela não falava, mas ela interpretou isso. Que todos os relacionamentos que ela teve, ela se relacionava com pessoas fracassadas, acomodadas, medianas. Por quê? Ela acreditava que se aquele marido dela, se aquele relacionamento dela fosse com uma pessoa que tivesse dinheiro, aquela pessoa ia abandonar ela como o pai dela fez. Então, tudo está ligado a significado que você tem. Alguém de vocês está se identificando com um desses
esses distúrbios, esses bloqueios emocionais, consumismo, dependência, traição, workaholic, rejeição ao dinheiro. Alguém está se identificando aí? Olha só, estou lendo o livro do 1.000 ao Milhão, tal. Sim, estão se identificando. Eu escolho ser milionário. Isso aí, teacher. Maravilha. Sim, estão se identificando. Algumas pessoas, eu já conheci uma outra história nessa questão de rejeição ao dinheiro, aonde um menino, ele falava para mim dentro do Supera que ele queria ser humilde, que ele não tinha essa ambição e era perceptível o quanto ele tinha aversão a pessoas ricas. Diferente das duas meninas que eu dei de exemplo, que elas simplesmente não queriam ter o dinheiro porque isso sentir uma pessoa que abandona a família, enfim, alguma coisa mais emocional. Esse rapaz, ele tinha uma situação que ele tinha aversão. Ele não gostava de pessoas ricas, ele não se relacionava com ninguém rico, só que ele falava que eu sou humilde. E lógico, ele tinha um bloqueio. E aí eu fui entender. A gente vai lá na raiz do problema e fica muito mais fácil de entender o significado que esse menino deu para pessoas bem-sucedidas. Ele teve uma irmã, a mãe dele, ele tinha 7, 8 anos, a mãe dele estava grávida, e ela entrou em trabalho de parto e foi para o hospital. E aí, então, ele indo para o hospital, e chegou lá no hospital, o médico plantonista, né, que era o responsável pelo parto, não estava lá. E aí o pessoal entrou em contato, e eles acabaram ouvindo na hora, né, o pai dele, no caso, a mãe estava em trabalho de parto, e o pai dele estava ouvindo, e era um parto complicado. O pai dele ouviu a ligação e o médico estava praticando algum esporte. Não vou me lembrar se era tênis, se eu não me engano era tênis. O médico estava praticando algum esporte, mas não era longe dali. E aí, o que aconteceu? O médico demorou muito tempo, comparado à distância que ele estava, demorou muito tempo para vir. Então, quando ele chegou ali, era para chegar em 20 minutos, ele levou 2 horas para chegar lá. 2 horas e meia, alguma coisa assim. E aí, quando ele chegou, eles foram fazer o parto e já não teve tempo e a criança morreu, né, dentro, né, no trabalho de parto. Então, aconteceu essa morte da irmã desse menino. E aí, 2 dias depois, quando eles foram dar a saída do hospital, chegou a conta. E uma conta alta do médico, né, da cobrança do parto e tal, acho que foi particular, alguma coisa assim. E aí foi cobrado. E ali o pai dele explodiu. E o que o pai dele falou naquele momento? O menino já estava sensível, né, e receptivo a qualquer coisa que se falasse, porque tinha perdido a irmãzinha. A mãe estava mal, o pai estava mal, ele estava mal, e o pai dele pegou, olhou a conta e falou assim: gente rica é tudo assim, não se importam com ninguém, são gananciosos, só querem saber do próprio bolso. Porque isso é aquele médico lá jogando tênis e não veio aqui salvar a tua irmã, ela morreu por causa dele, porque gente rica é assim, não se preocupa com ninguém. Pum! Forte impacto emocional, e ali nasce mais uma pessoa que rejeita dinheiro. Então, eu quero que você entenda que muitas coisas podem estar sendo programadas aí dentro de você e muitas coisas podem estar aflorando aí dentro de você. E eu quero que você deixe isso fluir. Deixa eu te trazer mais um bloqueio de execução. Bloqueio de execução. Como é que funciona isso? Eu acho que até escrevi errado aqui. Bloqueio de execução. Isso é uma pessoa que, por exemplo, procrastina demais. Quem aqui é procrastinador? Coloca aí para mim, eu. Quem é procrastinador? Coloca eu. Coloca eu. Aperta o coraçãozinho aí, gente. Aperta o coraçãozinho com força. Todo mundo junto agora. Coração, 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 coração. Isso, olha só. Eu, procrastinador. Então, aperta o coração. Não estou vendo o coraçãozinho sendo apertado. Contribui aí, aperta bastante o coraçãozinho. Isso, coloca eu, você procrastinador. Quem de vocês aqui que está na live comigo, você sente que você é uma pessoa acomodada, que você vive muito na zona de conforto, que você sabe que tem um bom potencial, que tem conhecimento, mas você não vai para cima. Que você fica procrastinando nas situações, que você deixa de fazer o que tem que ser feito, que você sabe que poderia fazer melhor, mas dá aquela preguiça de fazer. Você se sente acomodado, você é procrastinador. Outro ponto, uma pessoa que tem o distúrbio de execução, bloqueio de execução, dificuldade de executar as coisas. Por exemplo, você sempre tem que ser guiado por alguém.
Sempre tem que ter o teu pai te falando, faz isso, a tua mãe te falando, faz aquilo, a tua esposa, o teu marido falando, faz assim. Tem que ter o teu líder, você sempre tem que ter o aval de alguém te guiando, alguém te pegando pela mão para você executar alguma coisa. Você vive pedindo opinião, vai tomar uma decisão, meu Deus, você tem que... Pessoas são repreendidas pelo erro. Quando você erra, em vez na nossa sociedade, seja na escola, seja dentro de casa, muitas vezes quando uma criança erra, ela é duramente repreendida. Ela é xingada, ela é agredida. Então, quando você é repreendido pelo erro, cria um bloqueio que você não pode errar. E daí você evita executar. Muitas vezes também são pais centralizadores. Pais centralizadores, aquele pai super protetor, que priva os filhos de fazer qualquer coisa. Parece um bibelôzinho que carrega no colo. Então, não pode fazer isso, não pode sujar o pezinho, não pode... A criança não vive as próprias experiências. E aí depois se torna um adulto que não tem poder de escolha, que não tem poder de decisão, que tem medo de viver qualquer coisa porque não está sendo protegido e guiado. Aí tem que ter sempre um líder mostrando a direção, tem que sempre ter alguém ali protegendo, guiando, orientando, porque tem esses dois lados. Um super protegido e o outro duramente repreendido pelo erro. Ou até mesmo, quem sabe, você foi executar alguma coisa. Você foi fazer uma apresentação de uma dança, de um trabalho dentro da escola, você foi fazer alguma coisa em público, seja numa festa de aniversário, mas você foi duramente envergonhado ou humilhado. E aquilo bloqueou você para se comunicar, para executar alguma coisa novamente. Então, você fica procrastinando, você fica preso na zona de conforto, e aí você tem que entender, alguma coisa aqui dentro está causando esse efeito na sua vida. Nós vemos no mundo de causa e efeito. Alguma coisa causou isso. E por isso que você tem esse resultado. Que você não realiza, que você se livra do dinheiro, que você gasta mais do que pode, que você quer viver de aparência, de status, né, comprando coisas para impressionar as outras pessoas, que você nega o dinheiro, que você fica traindo as pessoas financeiramente, escondendo as coisas, que você se torna um dependente de alguém. Então tudo isso é causa e efeito. Alguma coisa aconteceu na sua vida que você deu um significado e você está se comportando dessa maneira. E eu quero que você entenda que, por exemplo, existe o comportamento de você rejeitar o dinheiro ou evitar crescer. Pessoas que são escassas. Pessoas que são escassas, elas funcionam da seguinte maneira. Elas têm medo de que falte. Tá? Pessoas são escassas, elas, por exemplo, um ser humano escasso é aquele que quando vai contratar um funcionário, ele não contrata o melhor, ele contrata o mais barato. Toda vez que ele vai comprar alguma coisa, ele sente inclusive dor. Ele não consegue doar dinheiro, por exemplo. Ou ele não doa dinheiro para contribuir com as pessoas, ou se ele doa, ele pode dar 200, ele vai dar só 100. Porque quando ele vai doar, fica aquele sentimento, tá bom o som, tá tudo certo? Então, fica aquele sentimento de que vai faltar para ele. O escasso, ele sempre tem o sentimento que ali na frente vai faltar. Ele tem um baixo merecimento, então ele se priva de viver as coisas. Então, as pessoas que têm um bloqueio de escassez, tá? Escassez. As pessoas que têm esse bloqueio, que são escassas, são pessoas com baixo merecimento, que se privam de viver as coisas. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que não usufruem, que privam a família de viver boas experiências, que tem condições de ter um bom carro, de ter uma boa casa, mas sempre com roupa velha, carro sempre esculhambado, ou um carro muito aquém do que ele poderia ter. Tem uma casa, às vezes está com coisa para ser feita e não reforma, não cuida. Tá? Pessoas que acumulam coisas. Por exemplo, não joga isso fora, briga com as pessoas quando quer jogar alguma coisa fora, porque aquilo parece que em algum momento, nunca vai usar, mas parece que vai fazer falta. Isso é escassez. As pessoas não conseguem se livrar das coisas, não conseguem se desprender das coisas, não é se livrar, não conseguem se desprender, sejam de bens materiais, seja de dinheiro principalmente. E isso, logicamente, vem de uma infância de escassez. Você se privou de comida, você se privou de experiências, você se sentiu
com menos condições que outras pessoas à tua volta, às vezes nem a pobreza, né? Mas você ficou escasso, você viu teus pais sendo despejados de casa, viu teus pais brigando muito por causa de dinheiro, então tudo isso foi causando escassez na tua vida. E aí você se priva de viver as coisas. Eu não estou falando para te gastar o dinheiro que tu não pode, isso aí é uma pessoa consumista, uma pessoa que está buscando a autoafirmação a todo tempo, uma pessoa com complexo de inferioridade. Mas uma pessoa que não é o que consome demais, mas é o que consome de menos. Então, riqueza, abundância, é você viver nos teus próprios termos. Nem abaixo das tuas possibilidades e nem acima das tuas condições. É viver nos teus termos. Isso é riqueza e abundância. Então, eu estou te convidando aqui para você refletir e viver dentro do que você pode. Ter o carro que você pode, viver as experiências, uma viagem, ir a um restaurante que você pode, e isso é viver nos teus termos. Quando você tem condições de ir a um restaurante, mas você não vai, e daí quando te chama assim, mas tu é pão duro mesmo, né? Daí você pega e para tentar inverter e tirar a culpa de você, porque sempre vai ter que ter uma desculpinha, você vai falar assim, eu sou pão duro mesmo, mas é por isso que eu tenho. Só que você é servo do dinheiro. O dinheiro não serve a você, você serve ao dinheiro. E você fica carregando aquele dinheiro por uma vida. E aí, você vai com aquilo ali, sempre com medo que vai faltar. Você pode acumular 100 mil, 500 mil, 1 milhão, ter imóveis, ter aluguel, ter dinheiro entrando. E mesmo assim, você não consegue ter um carro melhor. Anda com um carro velho, às vezes, sem ar-condicionado. A tua casa está caindo aos pedaços, móveis velhos, você teria condições de ter algo melhor. Você não vai a uma viagem, você não vive uma experiência. Tudo isso porque mentalidade de escassez. Você se priva e priva a sua família. Daí depois que você tem essa bate-boca, por isso que eu tenho, porque eu sou pão duro, porque eu dou valor ao meu dinheiro. Valorizar o dinheiro é uma coisa, né? Se privar de viver experiências é outra. E aí entra o outro ponto, quando chega no fim da vida, mas olha só, tu já está velho, não vai aproveitar, tu tem condições. Daí, não, é que eu estou guardando para os meus filhos e meus netos. E aí tem que contar outra história para justificar o teu medo de que em algum momento possa faltar dinheiro. Então, claro que poupar dinheiro é inteligente, claro que você viver dentro das tuas condições é inteligente, mas quando você vive muito abaixo da linha de possibilidades da tua vida financeira, você está vivendo na escassez. E isso é muito prejudicial. Anota essa semente que eu vou trazer para você, uma semente para você colocar no seu coração. Nós vivemos em um mundo de abundância. E escassez é apenas o reflexo de uma criança ferida. Eu vou repetir mais uma vez essa semente de riqueza para você guardar dentro do teu coração. Nós vivemos em um mundo abundante. E a escassez é apenas o reflexo de uma criança ferida. Então, guarda essa para você. Se uma pessoa é escassa, é porque alguma experiência na sua infância criou esse bloqueio em você. E essa pessoa ela é movida pelo medo. O medo de que vai faltar em algum momento. Então, eu te trouxe aqui alguns exemplos de distúrbios financeiros, de bloqueios financeiros, e eu quero que você, nesse momento, você pense o seguinte, e leve isso no seu coração. Pode até ser mais uma semente de riqueza. O seu propósito de vida, e muita gente fala em propósito hoje, de eu quero descobrir meu propósito, eu quero achar meu propósito. Deixa eu te contar qual é o teu propósito. Teu propósito é transbordar na vida de outras pessoas. É contribuir, é servir. Isso é teu propósito de vida. Você vai fazer isso muitas vezes através do teu trabalho. Então você vai contribuir. Mas para mim viver meu propósito, para mim transbordar na vida de outras pessoas, esse copo, ele só vai transbordar quando ele estiver cheio. Quando o copo não está preenchido, quando ele tem um vazio na alma, como aquele pé da mesa que eu exemplifiquei no início dessa live. Quando você está vazio, quando tem algum vazio dentro de você, você não consegue transbordar na vida de outras pessoas. Então, você tem que encher o copo para você conseguir transbordar. Você tem que se curar. Eu ouvi essa do mestre Massarogato, ele fala o seguinte, ninguém cura ninguém se não estiver curado, ninguém transforma ninguém se não estiver transformado. Então, você tem que se curar primeiro, para depois poder viver o seu propósito e transbordar na vida de outras pessoas. E leva essa para casa. O teu propósito de vida está escondido atrás do teu maior bloqueio. O teu propósito de vida está escondido atrás do teu maior bloqueio. Você só vai conseguir transbordar verdadeiramente na vida de outras pessoas, contribuir na vida de outras pessoas, quando você realmente se libertar do teu maior bloqueio. E eu
Sempre exemplifico, né? O meu bloqueio era de execução, de comunicação. Eu tinha dificuldade de falar em público. Eu cheguei a fugir de auditórios com 500 pessoas. Eu já cheguei a contar inúmeras histórias para justificar que eu não gostava de falar em público. Eu fugia, porque eu tinha esse bloqueio. Quando eu consegui curar isso, quando eu consegui me libertar disso, eu passei a viver o meu propósito, que é treinar pessoas, ajudar pessoas. E só assim, quando eu encarei os meus medos, eu consegui encarar o meu propósito de vida de frente e transbordar na vida de alguém. Então, entenda que enquanto você não encarar esses desafios internos, esses vazios, essa escuridão que tem dentro de ti, enquanto você não tiver coragem de olhar para essa escuridão, você não vai descobrir o poder da luz que tem dentro de você. A luz que você tem dentro de você, ela é imensamente poderosa. Só que você só vai conseguir brilhar quando você sair dessa escuridão, quando você se libertar dessa escuridão. E quando você realmente brilhar, você consegue iluminar a vida de alguém. E aí, deixa eu te falar, Ronei, como é que eu faço para me libertar desse monte de tranqueira aí que tu falou, que, meu Deus, eu fui botando uns post-it em mim aqui, eu me identifiquei com todos, né? Eu já estou aqui todo cheio de distúrbio, de bloqueio, de crença negativa. Como é que eu faço isso? Primeiro, e esse é o primeiro ponto, se você se percebeu, esse é o primeiro ponto. Porque muitas pessoas passam uma vida inconsciente. Né? Enquanto você não se tornar consciente, você vai viver do inconsciente e vai achar que isso é o destino da tua vida. Então você tem que entender que a partir do momento que você se torna consciente, nossa, eu sou assim, eu tenho esse comportamento, eu tenho essa limitação. A partir de hoje você se tornou consciente. E aí você tem o poder de escolha. Eu planto escolhas, eu colho resultados. Você tem o poder de escolher uma nova direção. Só que quando você percebe que você trai financeiramente, que você é dependente financeiramente, que você é um workaholic, que você rejeita dinheiro, que você evita dinheiro, que você é altamente consumista, que você é escasso. Você percebeu alguns desses comportamentos. Só que aí, deixa eu te falar isso, o pior cego é aquele que não quer ver. Você já ouviu isso em algum momento da tua vida. O pior cego é aquele que não quer ver. Sabe o que é isso? É você enxergar as tuas feridas, mas você contar historinhas, dar desculpas para justificar aquilo. Você viu que você é um workaholic, que você não dá atenção para tua família, que você não dá atenção para tua saúde, que você não é sociável, você só fala de trabalho. Você percebeu isso. Mas você dá desculpa, é que eu estou construindo o meu futuro, que eu estou construindo a minha história. Eu falei que o desequilíbrio nas áreas, por um curto espaço de tempo, é aceitável. Porque você realmente vai ter que pagar um preço alto, muitas vezes, para construir tua história profissionalmente falando. Mas é por um tempo. Se você vem por uma vida tendo comportamento assim, está tudo errado. Então, para de contar essas desculpas. Ah, mas é que eu não vou falar da minha vida financeira para minha esposa, que, eu já me lasquei com outra mulher, tirou tudo que eu tinha, e você fica contando essa história? Né? Experiências passadas não garantem experiências futuras. Então você tem que entender que isso não é uma condenação. Você está condenando alguém pelo que outra pessoa fez? Não faz sentido. Então para de contar histórias. Ah, mas é que eu preciso. O consumismo então nem se fala. Ah, é que eu estou precisando dessa bolsa. Ah, é que eu preciso trocar de celular porque eu vou gravar vídeos. Ah, é que eu preciso fazer tal coisa. Ah, é que meu sapato estragou. E você sempre está contando uma história para justificar o teu consumismo. E aí eu te pergunto, até quando você vai contar desculpas? Você acabou de perceber aqui que você tem alguns distúrbios, que você tem alguns bloqueios. Se você não é próspero financeiramente, se você não está feliz com a tua carreira e ela não vem crescendo ano após ano, existe algum bloqueio aí. Pode ser até que não seja alguns desses que eu falei, que são os principais, mas existe alguma treta que está impedindo você de avançar. Não acho que é normal, que é só o acaso do destino que ainda não brilhou para mim. Não, tem alguma coisa que está fazendo você fazer as escolhas erradas para te gerar para os resultados ruins. Então, Ronei, percebi e aceitei. Eu aceito, eu realmente me faço vulnerável, eu estou com essa fraqueza, eu estou com essa fragilidade, eu estou com esse distúrbio, com esse bloqueio, como é que eu faço? Primeiro ponto é você entender a chave da inteligência emocional. E qual é a grande chave da inteligência emocional? É você se antecipar às emoções. Por exemplo, você sabe que você é consumista, tá? Que você vai lá, consome compulsivamente. Como você pode se antecipar a isso? Quais são os ambientes que você vai?
Quais são as pessoas que você convive? Que tipo de situação você vê, conteúdo que você consome, que desencadeia isso em você? Qual o sentimento? Ah, quando eu brigo no trabalho, quando eu não consigo bater minhas metas. Que sentimento você tem que desencadeia esse teu comportamento? E aí você consegue se antecipar a isso. Porque quando eu estou consciente que se aquilo acontecer na minha vida eu vou ter o meu comportamento sabotador, você consegue se preparar. Você pode botar um bilhetinho no seu cartão de crédito e escrever lá, não me use sem pensar. Né? Então, alguma coisa assim. Você pode ir lá e pedir para diminuir o limite do teu cartão. Então, quando você cria estratégias para se antecipar às tuas emoções, tudo bem. Só que se você não cria, você vive assim inconscientemente, você com certeza, pensa em situações, né, que você já viveu. Possivelmente você viu um acidente, você viu alguma coisa acontecendo na sua vida. E daí você ficou meio atordoado com aquela situação. Só que depois você pensa, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, se essa mesma situação acontecer novamente na tua vida, existe uma possibilidade de você, por ter antecipado os movimentos que você deve fazer numa situação dessas, possivelmente na segunda vez você já vai estar preparado. Só que até hoje você vinha agindo inconscientemente, contando historinhas para reforçar aquele teu comportamento. E a partir de hoje, você pode se antecipar a situações. Ah, Rony, eu sou workaholic, como é que eu faço? Você vai pegar e você vai fazer um planejamento, uma agenda. O que mais pode ser prioridade na tua vida? Opa, vou adotar um hobby, vou ter um dia pelo menos para sair com a minha esposa, vou fazer academia porque eu tenho que cuidar da minha saúde. Então assim, você vai criar uma agenda e programar isso. É se antecipar às emoções. Então, você vai conversar no teu casamento, tá? Você vai conversar com a tua esposa e com o teu marido ou com quem seja. Ah, eu sou dependente dos meus pais, então sai de casa agora, abençoado. Tá? Tu tem aí 30 dias para te programar. Ah, mas Rony, eu vou passar necessidade, por que eu vou fazer isso? Para você crescer e amadurecer. Ninguém prospera embaixo da asa da mamãe, não. Pode ter certeza, você vai ter que sair da casa dos pais, porque esse desafio, isso vai romper um padrão de pensamento que você tem, que você sempre tem alguém para recorrer. Tem muita gente que é assim, dependente é assim, até sai debaixo da asa do pai, da mãe, mas faz as cagadinhas da vida e já vai lá e correr. Ah, me empresta dinheiro para pagar o cartão, bati meu carro, paga lá o conserto para mim, quebrei a empresa, ajuda a botar mais dinheiro no caixa. Isso é dependência financeira. Você fica sempre dependendo de alguém, porque você sabe que tu tem aquilo ali, tu não rompeu o cordão umbilical. Seja o teu marido te ajudando, seja o teu filho te ajudando, seja o teu pai, tua mãe, eu não sei. Mas você tem que perceber isso e romper esse padrão. Você tem que romper esse padrão. Por exemplo, uma pessoa que tem complexo de inferioridade, quer ver? Eu vou te trazer a cura aqui. Independente da origem, eu vou te trazer a cura. O que é uma pessoa com complexo de inferioridade? Ela se vê pequena. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava na oficina mecânica, eu fui mecânico durante 11 anos, para quem não sabe, e dentro da mesma oficina eu trabalhei durante 11 anos com o mesmo chefe. E eu chegava às vezes num dia lá, geralmente sexta-feira, toda sexta-feira a gente fazia um acerto. E chegava sexta-feira, às vezes tinha que conversar sobre algum assunto mais importante, eu tremia a voz, eu tinha dificuldade de falar, eu às vezes parecia até que eu ia chorar. Mas o que tinha? É o meu chefe que eu convivia há uma década já, mas mesmo assim eu tinha dificuldade de falar com pessoas que estavam, né, com status, né, com superiores a mim na hierarquia de um negócio. Não é que não vai existir hierarquia, lógico que vai existir, mas eu não conseguia falar com as pessoas, eu me sentia pequeno diante das pessoas. E aí, isso é o complexo de inferioridade. A origem, eu já te falei, pode ter várias origens. Mas o mais importante, você se vê pequeno diante das situações, você se vê pequeno diante das pessoas. E por isso você se fecha para o mundo. Tu gaguejar, tu chorar, é o teu corpo, tua mente tentando fazer você sair daquela situação. Ela quer que você evite aquilo. Porque você acredita que você é pequeno. E sabe como você faz para você aumentar a tua própria percepção de valor? Você pode fazer uma coisa que eu gosto de fazer todos os dias de manhã, porque eu continuo alimentando esse reforço. Eu acordo de manhã, eu paro na frente do espelho, eu olho nos meus próprios olhos e eu faço afirmações positivas a meu respeito. Eu sou rico, eu sou próspero, eu sou competente, eu sou merecedor, eu sou realizador, eu sou saudável e assim por diante. Mas eu olho com convicção, com verdade, e eu falo. O Pedro, meu filho de 2 anos e 1 mês, ele já aprendeu. Ele para na frente do espelho. Eu acho que até um dos criativos que rodou aí para você ser convidado para participar da Maratona Semana Riqueza é o Pedro no meu colo dentro do carro falando assim, eu sou rico. Né? Então ele já está repetindo esse padrão. Veja como os padrões de comportamento, as experiências moldam a nossa mente.
Então, eu quero que você entenda que não só com essas afirmações, mas isso parece bobo, mas é muito importante, porque a repetição também vai reprogramar como ela também já programou alguma vez na tua vida. Só que como você faz para principalmente, presta muita atenção nisso, para você reprogramar esse complexo de inferioridade. Você vai pegar e você vai servir. Como assim, Ronei? Servir. Seja através de ações, seja através do seu trabalho. Pensa comigo. Se você se sente menor que alguém, você não se sente capaz, você não consegue perceber teu próprio valor. Quando você vai lá, ajuda numa instituição de caridade, vai num lar de idosos, vai num lugar que tem as crianças lá que foram abandonadas, se você pega, faz uma doação de alimento, se você pega uma criança ou uma pessoa na rua e você leva um prato de comida, qual é a sensação que você tem? Não é a sensação de contribuição, não é a sensação de capacidade, a informação neurológica, quando você doa dinheiro, quando você doa tempo, quando você leva contribuição para as pessoas, você pensa, eu tenho tanto valor, eu tenho tanto a ponto de transbordar na vida dos outros. Isso é um reforço que você tem. A melhor forma de você se libertar do complexo de inferioridade é você servindo. Pode ter certeza que quando você manda uma mensagem para mim, ou quando você já ajudou alguém, e essa pessoa te mandou uma mensagem agradecendo, falando que tu foi importante, que a tua frase, que a tua mensagem, ela tocou o coração daquela pessoa, aquilo reforça. Nossa, eu sou capaz. E isso vai fazendo você acreditar que você não é mais inferior, mas que você é igual, você não é nem superior. Sabe aquela pessoa que quer pisar em cima dos outros, que trata os outros mal? Isso também é complexo de inferioridade, porque ela quer tentar se sobressair, mas na verdade ela se vê pequena. Então, eu quero que você entenda que a melhor maneira de se libertar do complexo de inferioridade é servindo. E eu falei antes de escassez. Uma pessoa escassa, além dela ser movida pelo medo, ela não se sente merecedora. E quando eu falo de merecimento, eu quero te trazer essa dinâmica, tá? Essa dinâmica para você, nessa noite, você entender como você deve se comportar e principalmente mais uma forma de você perceber se você tem complexo, né, se você não se sente merecedor, se você se sente escasso. Presta atenção, olha as perguntas que eu vou te fazer agora. Por acaso, você, quando combina com um amigo, com uma pessoa, para vocês irem jantar em algum lugar, almoçar em algum lugar, tomar um café em algum lugar, essa pessoa chega em você assim, deixa que eu pago. Você corre na frente e diz, não precisa, ou já vai puxando teu cartão de crédito, parece que é um revólver quando você saca de tão rápido que sai. Você, não, deixa. Por que você faz isso? Ronei, por educação. Não, é por baixo merecimento. Quando alguém vai te entregar um presente, você fala assim, não, nem precisava. Não, Ronei, mas é educação. Não, é baixo merecimento. Quando alguém olha para você, imagina você, menina aqui, deixa eu ver se tem alguma falando aqui, a Ana Paula Pires, alguém chega na Ana Paula Pires e fala assim, nossa Ana, que bonito o seu cabelo, o que você fez? Foi no salão da Ana? Não, eu só fiz uma hidrataçãozinha, tá até com ponta dupla. Não consegue receber um elogio, não sente merecedora. Ou daqui a pouco a Ana pega, ela não sente merecedora, então ela tem que retribuir na hora. A amiga fala assim, nossa Ana, que lindo o teu cabelo, o que tu fez? Obrigado, o teu também tá bonito. Não consegue só receber, já tem que jogar de volta. E a outra pessoa tá falando para ela, teu cabelo tá bonito e ela tá criando uma capivara com cãibra, né? Então não adianta, você só fala por educação, mas não é educação. Você tá falando porque você não sente merecedor de só receber. Seja um cafezinho, seja um jantar, seja um elogio, seja um presente. Então você tem que passar a partir de hoje a se sentir merecedor. Já te dou uma dica. Se por algum acaso do destino, em algum momento eu combinar com você de tomar um café, de jantar com você, e você, por educação, fala assim, Ronei, deixa que eu pago. Eu falo assim, muito obrigado, eu recebo porque eu mereço. É na hora. Não se bobeia de me oferecer pagar se você não está disposto a pagar. Porque daí tu vai te lascar. Paga cartão, paga no Pix, lava a louça, alguma coisa tu vai ter que fazer porque eu vou aceitar. E depois que eu recebi não tem como desreceber, tá? Já está aceito. Então você tem que entender isso aí. Outra coisa, perceba as experiências de vida. Tudo, escreve aí agora na live, tá? Todas as experiências que você vive, elas dizem respeito àquilo que você acredita que merece. Então, escreve aqui, é isso que eu mereço. Escreve aí, é isso que eu mereço. Vai, escreve, é isso que eu mereço. Então, quando você começar a escrever, é isso que eu mereço, escreve aí no chat.
eu vou te falar o seguinte. Agora que você pensou, é isso que eu mereço, ou escreveu, é isso que eu mereço, deixa eu te falar agora, para você perceber o que você está fazendo no seu dia a dia, as experiências que você vive no seu dia a dia, para ver se é isso que você merece. Agora, não sei se você já está em casa, mas imagine o seu quarto. Olha para o teu roupeiro, para o teu armário, para o teu closet, olha lá e vê como é que está. Está tudo revirado, tudo jogado ou está tudo bonitinho, organizado? É isso que você merece. Olha para a tua cama, de repente já está deitado nela. Quando você chegou nela, como é que estava? Estava tudo revirado, bagunçado, parecia um ninho de rato? Ou estava bonitinho, organizado que nem uma cama de hotel? Porque é isso que você merece. A tua casa sempre desorganizada, sempre revirado tudo, louça por cima da pia. É isso que você merece. Ah, Ronei, mas é que hoje eu não quero saber da exceção. Eu quero saber da regra, o que é habitual na tua vida. O teu carro está sempre limpinho, organizado, ou é um telentulho cheio de cacaiada dentro, o carro sempre sujo, sempre batido, todo estragado? É isso que você merece. Ronei, mas eu sou pobre. Mas pobre pode lavar o carro também. Pode ter um carro organizado por dentro. Eu não estou falando que tu tem que ter uma Ferrari, eu estou falando que tem que ter um carro organizado, limpinho. Pensa só, quando você manda lavar o teu carro, qual a sensação de você entrar naquele carro limpinho? Não é gostoso? Quando a tua pia está limpinha, a tua casa está toda cheirosa, o dia que tu faxina, de repente é a única vez do mês que tu faz, mas aquele dia, qual é a sensação da casa? Quando alguém vai entrar com os pés sujos, não, entra com os pés sujos não, cuida, acabei de limpar. Então porque você quer cuidar, porque é gostoso você ter aquilo. Então pensa quando você foi algum dia a um hotel, se é que você se permitiu já viver essa experiência. Você chegar lá no hotel, ser cuidado, ter tudo lá, a toalhinha limpinha, a cama organizada, você sai, quando volta está organizado de novo, está tudo cheiroso. É isso, é as experiências que vão reforçando o que você acredita que merece ou não merece. Quando você, por exemplo, vai comer, vai fazer uma refeição, você pega e você põe a mesa, em casa mesmo. Ah, continua? Foi então. Fiquei travado, gente, mas continuou, tá? É que entrou a bateria ali que estava acabando, mas já estamos indo para a parte final. Então, quando você vai lá viver uma experiência, imagina só, você vai colocar sobre a mesa, né? Você vai colocar o melhor prato, aquele prato que você fala que é da visita, ou você vai colocar qualquer pratinho ali. Você vai colocar os talheres, o prato, vai se sentar à mesa, vai mas é comida requentada. Você vai requentar bonitinho, vai fazer um prato bonito, vai botar um novo tempero, ou você vai fazer de qualquer jeito. Vai botar no micro-ondas aquele pote de plástico, né? Vai sentar, botar no colo, sentado no sofá e vai comer olhando televisão, porque é isso que você merece. Você vai lá, vai abrir um vinho em casa, você vai pegar, vai tomar no cristal Sica ou vai tomar numa taça de vinho? Porque é isso que você merece. De manhã você sai correndo da cama de qualquer jeito, você pega o primeiro pão seco que tem, passa uma margarina, joga uma mortandela dentro e você sai comendo em pé mesmo. Não para tomar um café da manhã, não desfruta. Você chega em algum lugar daí, como não conseguiu tomar café em casa, você toma aquele cafezinho no copinho de plástico, né, com café meia boca, com um copinho que solta bisfenol, que é altamente cancerígeno. Eu costumo chamar de xarope de câncer. Você toma aquilo ali ou você toma um café numa xícara de louça? Como é que você cuida de você? O que você merece? Você se permite ir a um bom restaurante? Ou quando você vai gastar um dinheiro, vai investir numa experiência gastronômica, em vez de você ir num bom restaurante, você vai lá no bandejão para encher o bucho, ficar com uma capivara redonda assim. Como é que é você? Quais são as experiências que você vive? Você acabou de escrever, é isso que eu mereço. Você merece o quê? Vai até a loja de carros do seu... Sabe o carro do teu sonho? Vai até lá, senta dentro, faz um test drive, anda lá. Poxa, eu durante muito tempo eu sonhava em ter uma Land Rover Evoque. Eu pegava, fui lá, fiz o test drive, eu nem sabia direito como é que funcionava, que a Land Rover tem uma bolotinha assim para trocar as marchas ali, eu não achava a palanca para trocar de marcha, eu entrei dentro, eu peguei, abri os vidros, cabelos longos, loiros ao vento, andando ali dentro daquele carro, eu peguei, quando fui sair de dentro, eu peguei uma sacolinha plástica, peguei o ar, de vez em quando eu cheirava assim, o cheirinho do meu carro. É isso. Brincadeiras à parte, é você pegar e se permitir lá viver a experiência. É isso que você merece.
Você sair daquele carro velho, todo arrebentado, e você nem que seja para um test drive, só para você sentir merecimento. Você se permitir ir num bom restaurante para ser cuidado. Ronei, mas eu sou pobre, eu não tenho condições. Vai uma vez por mês, vai a cada 3 meses. Faça uma janta bonita na sua casa. Ah, sobre merecimento, sim, se permita ir a uma spa, fazer as unhas, fazer o cabelo num salão, se permita ser cuidada. Você também pode fazer uma massagem, homem, ser cuidado, vá num spa. Ah, mas não tem dinheiro para isso. Será que não tem ou não é prioridade você merecer isso? Ah, mas eu não tenho como. Então faz o seguinte, faz um jantarzinho bonito, organizado dentro de casa. Põe as crianças na vizinha, leva para a sogra, leva para a mãe. Aí não tem ninguém para cuidar, então trabalha um pouquinho a mais na semana, pega R$100 e banca uma babá. Troca com a vizinha, diz, hoje tu fica com as crianças e amanhã eu fico. Faz um café na cama para o seu marido, faz um café na cama para a sua esposa. Olha a sensação gostosa que é você receber esse cuidado. Uma massagem pode ser feita em casa também, se for o caso. Faz uma massagem, amanhã de manhã, você que é casal que está assistindo essa live, faz o seguinte, olha para o teu cônjuge agora e fala assim, por exemplo, o homem vai falar para a mulher assim, amanhã a gente começa, amanhã eu começo com a história do café da manhã, mas eu começo a receber, né? E você começa a fazer. Mas brincadeiras à parte, combina. Hoje você faz, na outra semana o outro faz, no outro dia faz uma massagem, faz um café da manhã, marquem um jantar, saiam para jantar, ter uma boa experiência, permitam-se fazer uma viagem gostosa, ir a um bom hotel. Para de ir em qualquer pulgueiro, qualquer lugar, Rony, mas é o que eu posso. Trabalha um pouco mais, a gente falou sobre fazer dinheiro. Eu não estou falando para te gastar o que tu não pode, mas eu estou falando para te permitir e principalmente se policiar. Porque você, a cada experiência que você vive, ou você reforça que você não merece, ou você está construindo uma crença de merecer, de merecimento, de auto-merecimento. Então, as tuas experiências, toda experiência que tu vive, ela fala assim, é isso que eu mereço. Tá fazendo sentido para você isso, gente? Tá fazendo? Olha só, deixa eu ver. Então é isso, é receber um presente, é receber que alguém te dê alguma coisa. Está funcionando ali, que aqui travou, Anderson. Tá? Então, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Olha só. Para existir o novo, você tem que renunciar ao velho. Anota essa semente aí. Para existir o novo, você vai ter que renunciar ao velho. Eu quero te convidar essa noite para você refletir sobre essas tarefas que eu te dei. É você conversar com o seu cônjuge essa noite ainda sobre dinheiro, sobre a organização, um alinhamento sobre vocês. Complexo de inferioridade se cura com servir. Como é que você pode contribuir através do seu trabalho? Como é que você pode contribuir através de ações sociais? Eu costumo falar, né, uma coisa que eu tenho no meu coração, que foi inclusive o Anderson que está aqui, que me trouxe pela primeira vez essa mensagem. Tem muita gente sofrendo porque tu não abre a boca. Quantas pessoas elas podem se sentir servidas através da tua história de inspiração? Então começa a fazer uma live, começa a contribuir com a tua história na vida de outras pessoas. Então eu quero que você comece a servir. Eu quero que você fale no seu casamento sobre dinheiro. Não é para brigar, é para alinhar, é para ter intimidade com o dinheiro. Eu quero que você, a partir de hoje, permita-se viver experiências. Seja uma massagem, seja receber um jantar, ir a um jantar gostoso, cuidar da tua cama, do teu carro, da bolsa, que parece aquele telentulho. Arruma aquela bolsa, deixa bonitinho. Esteja a casa organizada, porque você merece boas experiências. Para existir o novo, você tem que renunciar ao velho. Ronei, como é que eu faço? Eu não consegui identificar essa noite. Eu até percebi que eu tenho alguns comportamentos, mas eu não sei a origem para mim conseguir cortar. Se você descobrir a origem de algum comportamento, fica muito mais fácil você romper aquele padrão, porque você cria um novo significado. Você já ouviu falar a palavra ressignificar? Ressignificar é você contar uma nova história sobre o mesmo acontecimento. E isso é possível de ser feito. Só que você vai ter que entender. Só que, como é que funciona para você fazer isso? Hoje, você se tornou consciente de muitas coisas. Você se fez vulnerável e você aceitou algumas limitações. Você vai se antecipar, lembra da inteligência emocional? Se antecipar alguns comportamentos que você percebe que você tem continuamente. Só que quando você se torna consciente, você decide andar numa nova rota, você tem que entender que o ser humano ele tem a tendência a querer poupar energia. E poupar energia quer dizer a gente continuar sempre no mesmo caminho, que a gente já está acostumado. Então, você tem que estar muito atento
uma nova trajeto. Imagina que eu tenho aqui uma BR-116, uma rodovia toda pavimentada que eu posso andar 150 por hora. Isso é as tuas crenças limitantes. Aqui é muito mais fácil. E aqui o meu novo caminho é uma floresta densa que eu tenho que passar com uma foice, facão, abrindo mata. Só que ao longo do tempo, se eu fico atento e eu decido sempre usar esse caminho, ele vai começar a ficar mais aberto, vai abrir um clarão, daqui a pouco eu consigo até pavimentar. E esse outro caminho, se ninguém mais usar, começa a crescer mato. Em algum momento aquilo ali vai entrar em desuso. Então, só que para fazer essa troca, o que eu faço para evitar de ir por aquele caminho que eu já estou acostumado, Ronei, e eu começar esse novo caminho? Primeiro, esses exercícios que eu passei para você, mas principalmente ambientes, pessoas e conteúdos. Ambientes, pessoas e conteúdos. As pessoas que tu convive, os ambientes que tu frequenta e as coisas, os conteúdos que tu consome, eles servem para reforçar as crenças que você tem. Se você, a partir de hoje, ficar atento a tipo de pessoa, opa, se eu estou com essa pessoa aqui, eu tenho esse comportamento. Eu sou consumista, com essa pessoa aqui que eu traio financeiramente, então eu tenho que ou me acertar com ela, ajustar a relação, ou eu tenho que me afastar. Então tu tem que cuidar quem reforça os teus comportamentos negativos, os teus comportamentos sabotadores e limitantes. Então você tem que ficar atento a isso. Segundo ponto, tem ambiente que você não tem que mais frequentar. Tem lugar que é lixo tóxico na tua vida e você não deve ir lá. E eu sei que emocionalmente tu vai querer contar histórias, desculpinhas para você, não, mas eu tenho que ir lá por causa disso, ou eu não vou virar as costas. É tua escolha. Se você quer romper esse padrão, você tem que ter abstinência de alguns lugares e de algumas pessoas. É que nem vício com droga. Não tem como você ir largando aos pouquinhos. Eu fumo 3, eu cheiro 3 carreirinhas por dia. Não, vou começar a cheirar só uma carreirinha de cocaína por dia. Não tem. É abstinência, é romper. Então tem pessoas e ambientes que você tem que se libertar. Tem coisa que você tem que parar de assistir. Lembra aquele vício emocional que você tem? Que a perna da mesa, que ela fica ali. Bamba, e você vai lá supre com alguma coisa, por exemplo, pornografia. Então, você vai ter que se libertar disso, abstinência, corta da tua vida. Bebida, cigarro, drogas, você tem que se libertar. Isso é um vazio na tua alma. Você tem que se libertar de alguns conteúdos, de algumas pessoas e de alguns ambientes. E ficar muito atento para essa mudança. E toda a experiência que tu vive, ela reforça ou enfraquece essas tuas limitações. Então, eu espero que nessa noite, muita coisa tenha aflorado dentro de você. Eu continuo aqui, agora a gente está pelo Instagram, inclusive, eu continuo aqui no Instagram para você poder me chamar, tirar alguma dúvida, mas a gente tem muita coisa para acontecer. Dentro do Supera, por exemplo, a gente trabalha com toda a profundidade nessas crenças, nesses bloqueios, se vive emocionalmente, inclusive o Supera é um ambiente preparado para você poder se libertar desses bloqueios. São 2 dias inteiros, são 30 horas só focado nisso para todas as áreas da vida, não só para o financeiro. Então, entenda que você é um processo, é uma caminhada, só que você tem que querer, você tem que decidir e você tem que se comprometer com essa mudança. Só que para você que participou até agora da nossa live de hoje, da terceira aula, em primeiro lugar, amanhã é a 4ª e derradeira aula. Amanhã eu vou te entregar a estratégia e a receita. A gente vai ter um resumo para você relembrar de tudo que a gente construiu ao longo desses 3 dias. Eu vou te trazer algumas novas estratégias e eu vou te entregar um mapa na sua mão para você conseguir tanto se libertar desses bloqueios, quanto você acessar metodologias para você poder fazer pelo menos os teus 10 mil reais por mês até o final do ano. Então amanhã, essa live é imperdível. Você não pode estar presente amanhã sem trazer mais uma pessoa com você. A gente ainda vai definir se vai ser pelo Instagram ou pelo YouTube, tá? Mas a gente vai enviar, a princípio, pelo YouTube, novamente, o link nos grupos. Fique atento. Mas eu quero que você entenda, tá? Que amanhã é o dia especial que vai fazer o desfecho de tudo que a gente trouxe. Eu vou iniciar com um resumo, tá? Breve das 3 aulas e depois você vai entender o contexto final. A primeira aula está conectada com a segunda, que está conectada com a terceira, que vai fechar todas elas conectadas com a 4ª. É uma linha de raciocínio. E amanhã tudo vai fazer muito mais sentido para você. Então não deixe de se conectar, chegue na hora amanhã, não procrastine, chegue na hora, tá? E pegue papel e caneta na mão e esteja de coração aberto. Mas antes eu tenho aqui algumas tarefas para você, que é...
Tá, viu? Essa aula a gente vai ficar... Tu conseguiu gravar ela? Essa aula vai ficar disponível no YouTube, tá? Depois a gente vai gravar ela e a gente vai subir para o YouTube. Então até amanhã, por volta das 9 horas da manhã, a gente vai deixar ela disponível. Depois das 9 a gente vai, né, cancelar o acesso para a aula. Se você viu pela metade, quem sabe você nem sabia que tinha essa aula no YouTube, você pegou pela metade aqui no Instagram, não tem problema. A gente vai deixar à disposição ela no meu canal do YouTube, tá? Até amanhã de manhã, às 9 horas da manhã, ok? Então amanhã a gente tem uma aula, só que antes disso, lembra, tem tarefa. Eu vou postar agora no meu feed, tá? No meu feed eu vou postar aqui as sementes da aula de hoje. E você vai entrar lá e vai escrever: eu estou na Maratona Semeando Riqueza, e vai marcar 3 pessoas. Amanhã, no início da aula de amanhã, eu vou fazer o sorteio de um livro. Não, amanhã eu vou ser bonzinho demais, vou fazer sorteio de 2 livros. 2 sorteios. Amanhã eu vou sortear 2 livros para 2 pessoas diferentes, tá? Para quem tem que estar presente na live na hora do sorteio. Tem que estar presente na live, como a Paula estava hoje presente na live. Tem que entrar lá no post que eu vou botar daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos eu vou botar lá, e escrever: eu estou na Maratona Semeando Riqueza, e marcar 3 pessoas. Tá? E aí, isso é pro sorteio dos 2 livros. E amanhã, lembra, tá? Você tem que hoje ainda postar, tira um print agora aí, deixa eu fazer cara de paisagem aqui. Tirou o print, vai de novo. Isso aí. Então, tirou o print, agora você vai pegar esse print e você vai postar nos teus stories, vai me marcar lá, @RoneyNipper, e você vai pegar um dos códigos da aula de hoje, uma das sementes da aula de hoje, e você vai colocar lá para compartilhar. Então, tem que me marcar, e quem fizer isso, né, amanhã também, a gente vai fazer um sorteio de uma mentoria ao vivo e online comigo de 2 horas, especificamente para você, sozinho, ou você com seu cônjuge. Eu vou fazer com você na próxima semana uma mentoria. Eu vou sortear uma mentoria e eu também vou sortear 2 ingressos do Supera na sexta-feira, né, após a live de amanhã. Então você vai ter que postar no teu story hoje, postar no teu story amanhã também, e daí você vai participar do sorteio. Então, hoje era isso, pessoal. Peço desculpa pelos contratempos aí, mas acredito que para quem era para estar aqui, esteve presente. Com certeza, acredito que tenha somado na sua vida. Reflita sobre tudo que eu coloquei aqui para você. Não deixe isso cair no esquecimento. Aflore tudo isso, pegue as ferramentas que eu te entreguei, e amanhã, o teu compromisso comigo é trazer mais uma pessoa. Então eu quero que você convoque amanhã mais uma pessoa para estar junto conosco na 4ª live da Maratona Semeando Riqueza. Resumo de tudo, a estratégia final, e eu vou te entregar no final um mapa para você construir pelo menos 10k por mês até o final do ano. Ronei, mas eu já ganho 10, então você pode criar uma nova renda de pelo menos 10k por mês até o fim do ano. Eu te espero amanhã. Então, muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, boa noite.